O Senhor te fez uma promessa, várias promessas, né? Você tem buscado, você tem crido, você tem caminhado com o Senhor, mas você não entende o porquê que você não está rompendo, por que não está acontecendo se você tem buscado, se tem andado nos caminhos do Senhor, né? Buscado ali viver os preceitos do Senhor, vivendo o que está na Bíblia, mas não rompe, você não chega lá, não acontece, você acha que vai chegar, mas não chega. O que acontece? Há legalidades que os nossos, vamos supor, nossos pais, né? Seus antepassados, avós, taravós, assim por diante, seus antepassados levantaram altares, né? Para altares de idolatria, né? E existem vários, né? Então, os nossos antepassados deram legalidade para que Satanás venha ter poder, né? Sobre nossas vidas. E são vários tronos que são levantados, vários altares que são levantados. Então, existem várias portas, né? Vários altares que foram levantados. Você pode ver que às vezes acontece alguma coisa na sua família, que tipo, aconteceu com você, ou com alguém próximo a você, aconteceu com a sua mãe, ou com seu pai, com seu tio, aconteceu com seu avô, e assim vai. Porque são altares levantados, que eles levantaram e vai passando de geração em geração, até que chegue em uma pessoa que isso quebre, até que o Senhor levante alguém para quebrar essas maldições hereditárias, né? Para que isso não passe adiante, porque senão isso vai passando de geração em geração, de filho para filho, e assim vai, porque a legalidade está aberta, o trono foi levantado e ele não foi desmanchado. O inferno tem legalidade sobre a sua vida porque existe altares levantados, existem maldições que vão passando de geração em geração. Então, às vezes você pergunta por que a sua vida está travada, por que as coisas não andam, por que não acontece? Porque existe altares levantados, não pode não ser levantado por você, mas foi levantado, né, por seus familiares, né? E também com nossas escolhas, pecados que cometemos, também levantamos altares cada vez que pecamos. É uma legalidade que damos no mundo espiritual, é uma legalidade que damos ao inferno para que ele venha trabalhar em nossas vidas. Por quê? A partir do momento que nós erramos, que nós vamos contra a palavra do Senhor, o Senhor ele não vai contra a palavra dele. Então ele não vai passar a mão na sua cabeça e dizer: Satanás, ela errou, mas você não vai fazer isso com ela não, porque eu gosto dela, eu amo ela, então você não vai tocar nela. Não, você deu legalidade. Satanás chega para o Senhor e fala: eu tenho aqui o boleto. O boleto chega para todo mundo, né? Eu tenho aqui o boleto e eu tenho o direito de tocar nela, eu tenho o direito de tocar na vida dela. Enquanto você não renunciar, enquanto você não quebrar, enquanto você não pedir perdão, né, não cancelar no mundo espiritual, Satanás continua tendo legalidade para tocar na sua vida. E o Senhor, né, não vai contra a palavra, ele não vai impedir, porque você errou, você pecou, seus antepassados pecaram e erraram. Então você precisa renunciar, tanto o que você fez, quanto o que os seus antepassados fizeram. Você precisa pedir perdão a Deus e reconhecer o pecado, né? Que precisamos reconhecer, verbalizar o pecado e pedir perdão a Deus. Aí fechamos as brechas. Cancelar no mundo espiritual. Pedir aos anjos que recolham toda palavra que foi lançada contra a sua vida, tudo aquilo que veio, né, lançado de ruim sobre você. E quebrar tudo isso. Então, a libertação, ela é um processo que ela não acontece assim, num piscar de olhos, né? Nós não aguentamos, então é um processo de libertação que vai acontecendo aos poucos. E nesses últimos dias, eu tenho notado, o Senhor tem me mostrado coisas que eu não conseguia enxergar antes, mas que Ele tem me mostrado. Coisas que eu precisava renunciar, quebrar, né? Destruir altares, que foi levantado, né? Pelos meus familiares, ou até mesmo por mim. E é preciso destronar isso, é preciso destruir isso no mundo espiritual, para que Satanás e seus demônios, né, não tenham legalidade sobre nossas vidas. Porque enquanto ele tiver lá uma procuração, ele vai continuar tocando em você, tocando na sua família. Então você precisa se levantar, se posicionar, tanto por você, né, como pela sua família, pelos seus filhos, pelos que virão. Então você precisa se posicionar e quebrar esse mal dentro da sua família, dentro da sua geração.
O Senhor te levantou para isso, o Senhor te levantou, te chamou para quebrar essa maldição, para quebrar isso que vem passando de geração em geração. Termina em você, mas você precisa se posicionar para que isso não passe adiante, para que isso não passe para o seu filho, para os seus netos, né? E assim por diante. Você precisa se posicionar no mundo espiritual. Não vou dizer para você que é fácil, porque são coisas que às vezes dolorosas, é cansativo, mas é preciso. Aqui em Juízes, no capítulo 6, no versículo 25, fala de Gideão, né? Quando o anjo apareceu para Gideão, quando o Senhor enviou instruções a ele. Aí olha o que diz aqui: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai. Né? Não foi levantado por Gideão, mas foi levantado pelo pai dele. E esses altares aqui são altares espirituais, não é altares físicos, né? Vamos dizer assim, são altares espirituais que foi levantado pelos seus antepassados, que pertence a seu pai. E corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Então, aqui falando no físico, né? Mas para nós hoje são altares espirituais que, né, está sob o governo da sua vida, são altares espirituais. Vamos dizer, a pessoa que pratica o aborto é um altar. A pessoa que pratica a idolatria é um altar. Derramamento de sangue é um altar, é uma legalidade, né? E Deus, ele é justo e até reclama por justiça, assim como o Senhor falou para Caim que a terra está gritando por justiça pelo sangue derramado de Abel. Então, a terra clama por justiça e o Senhor, ele é justo. Ele não vai passar a mão na sua cabeça, nem na minha cabeça. Ele não passa a mão na minha cabeça. Mas ele tem que me corrigir, ele me corrige, me mostra onde eu estou errando, me mostra o que eu preciso renunciar, me mostra o que eu preciso fazer para que Satanás não venha mais ter poder ou legalidade sobre a minha vida. As brechas precisam ser seladas, as brechas precisam ser fechadas. E que o Senhor hoje abra seus olhos e que você entenda que há a brecha que precisa ser fechada, altares que precisam ser quebrados, precisam ser renunciados, para você seguir em frente e viver aquilo que Deus tem para você. Mas você precisa entender que há coisas que vêm acontecendo que é por causa disso, que é por causa de legalidade que foi dada, né? E há maldições hereditárias que precisam ser quebradas, porque senão não vai adiante, senão você não vai romper, você vai ficar estagnado e se perguntando por quê. Se posicione perante o Senhor, se posicione no mundo espiritual e pergunte ao Senhor. Ele vai te orientar, Ele vai te mostrar. Às vezes Ele permite umas coisas nas nossas vidas para que nós venhamos também a buscá-lo e a perguntar o que está acontecendo. Porque muitas vezes nós não entendemos, né? Mas busque o Senhor de todo o coração, prostre para Ele, chore, se rasgue na presença dEle. Você não precisa ir buscar pessoas. Você não precisa ir dizer a pessoas: nossa, eu estou passando por isso, por aquilo, e eu, né, não sei o que fazer. Não, pergunte ao Senhor o que Ele vai te dizer. Ao invés de você conversar com pessoas, converse com o Senhor. Fale: Senhor, eu estou passando por isso, está acontecendo isso e aquilo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de ajuda, eu preciso de um direcionamento. O Senhor vai te dar. Que a paz de Cristo seja contigo.